Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 13 de maio de 2021. Olhando bem o que aconteceu no acumulado entre os dias 9 e 11, né? A gente vê que teve aquele avanço realmente da frente sobre a região sul do país. Ela trouxe alguns totais pluviométricos mais significativos sobre o Rio Grande do Sul, porém ela ainda não tem conseguido avançar ainda muito sobre o estado de Santa Catarina. Claro que vai mudar daqui a alguns tempos, até porque a gente tem o acumulado de precipitação de ontem, que deve sair hoje ao longo do dia. Porém, o que a gente vê ainda é que toda essa região mais central do país tem apresentado um tempo bem mais seco, né? Nesse momento um tempo mais seco e frio, porque você tem um avanço de uma massa de ar polar que vem logo depois na retaguarda da frente fria, e com isso está deixando essa região também, parte dela na verdade, mais fria do que normalmente era para estar essa época do ano. E ainda tem aquele destaque, que a ZECIT está interagindo bem com as chuvas na região norte e está ainda mostrando aqui bem essa convecção e essa chuva mais expressiva e mais significativa sobre parte aqui do norte do país, ainda pegando bem regiões próximas ao aproveitamento de Belo Monte e Pimental ali, também próximo aqui à região do Tucuruí. E o detalhe é que nós temos a continuação da chuva sobre a costa leste do Nordeste, principalmente entre o Recôncavo Baiano e aqui a região da Paraíba. O que a gente vê claramente é que as frentes elas passam, acabam perturbando um pouco o campo dos alísios do Sudeste e as poas, perturbações ondulatórias dos alísios do Sudeste. Com isso a gente tem esses pulsos que acabam viajando sobre o Oceano Atlântico, e quando eles chegam próximo à costa do Nordeste acontece a convergência desses sistemas e acaba trazendo aqui uma chuva boa sobre a costa leste do Nordeste. E nesse ano está bem ativo nesse sistema, dado que as frentes elas estão passando mais de forma oceânica e não estão avançando muito sobre o continente, o que era para estar acontecendo nessa época do ano e trazendo uma chuva boa para a região centro-sul do país. No caminhar para o inverno, essa região mais seca, normalmente pela climatologia, ela fica bem mais seca, essa região mais central do país, e você tem a concentração de chuvas tanto aqui no extremo norte do país e no norte da América do Sul, e também aqui com a chuva mais acumulada entre o norte da Argentina e a região sul do Brasil, pegando bem o Paraguai. Nesse momento isso que não está acontecendo, tem essas chuvas mais no norte, porém as frentes elas estão mais oceânicas e não estão trazendo chuvas boas para a região sul do país ou a região centro-sul do país. Observando o que o modelo COSMO do IMET nos mostra, até o dia 20, a gente tem a continuação das chuvas da região norte e na costa norte e leste do país, do Nordeste brasileiro, na verdade. A frente ela avança um pouco mais sobre o oceano, traz uma chuva aqui um pouco na costa do Sudeste, mas também nada tão expressivo, ela já passou e já atuou um pouco aqui na região sul, e toda essa região mais central do país e também parte aqui do semiárido brasileiro, ainda mostrando um tempo seco aí de previsão para os próximos 7 dias. E olhando agora o campo de umidade relativa de corrente em 500 HPA, metade da atmosfera, aproximadamente aí 5,5 km de altura, nós não temos nenhum sistema de alta pressão aqui na região central do país que possa exemplificar, por exemplo, a permanência ou a atuação de algum bloqueio atmosférico. E a gente vê claramente ainda as chuvas se concentrando mais ao norte da América do Sul, porém aqui na região sul a gente já não vê umidade suficiente ao longo lá para o dia 20 que possa exemplificar, por exemplo, a formação de chuvas na região sul do país.
Mas lembrando que esse modelo do Meteocosmo ele tem um horizonte apenas aí de 7 dias, ok? Olhando bem agora a previsão do GFS, né? A gente tem aqui aquele sistema de alta pressão avançando, alta pressão pós-frontal, depois o sistema aqui de baixa pressão, ciclone, né? Ele está avançando mais, está mais sobre o oceano. Tem algumas perturbações ondulatórias dos alívios do sudeste que devem manter essa chuva ocorrendo, principalmente aqui na costa de Sergipe e de Alagoas. Devem ser as costas mais afetadas ao longo dos próximos 10 dias, por exemplo. E a gente tem esses sistemas ainda aqui de alta pressão se mantendo aqui na região do Atlântico, um pouco em cima também aqui da região do Brasil, da América do Sul, mas nada tão significativo, né? O que acontece realmente é que as frentes elas estão passando mais de forma oceânica, interage um pouco na região sul do país e depois ela vai interagindo ao longo da costa leste do Brasil até chegar à região nordeste. E olhando a altura geopotencial, nós não vemos nenhum geopotencial bem definido aqui mais na região central do país, que possa exemplificar a atuação de algum bloqueio atmosférico. Lá no final do horizonte, lá para o dia 24, 25, a gente tem, né, sistema aqui de alta pressão bem atuando aqui, principalmente aqui na costa do Nordeste, por exemplo, que deve ajudar a trazer aqui um aumento de temperatura mais na região central e sul do país. Olhando agora a previsão do modelo GFS, a gente vê, né, que tem lá, aqui nesse começo, a passagem da frente, a gente tem aqui, realmente ela está bem mais oceânica, em alguns momentos você tem a atuação de chuvas por algum fenômeno local chegando nas bacias do Grande Paranaíba. Lá para o dia 24 tem um avanço de uma nova frente, essa nova frente deve tentar uma conexão aqui com a Amazônia, trazer uma chuva para a região sudeste, mas nada significativa. Mas na virada do mês, ao que tudo indica, nós teremos uma sequência boa aqui de chuvas na região sul. Então tem essa frente do dia 24 que avança, traz um pouco de chuva, ela chega na região sudeste e traz aqui também chuvas entre São Mato Grosso do Sul e São Paulo. E depois lá para o dia 28 tem a passagem de um novo sistema na região sul. Nesse momento a gente tem uma chuva ocorrendo, mas como o solo está muito seco na região sul, a gente não deve ter uma grande resposta nas vazões, é mais acompanhar para ver o que vai acontecer. E no mais, a gente continua tendo a interação da GCIT com a região aqui mais ao norte da América do Sul, pegando também parte da região norte do país, também parte aqui da região nordeste, principalmente a faixa mais da costa norte. As poas bem ativas e trazendo chuvas aqui para a região da costa leste do nordeste. E olhando a questão da temperatura, a gente vê o avanço de algumas massas de ar frio agora nesse horizonte mais curto, mas lá para o dia 20, mais ou menos 19, já começa a ter a atuação daquele sistema de alta e já começa a ter aparentemente uma onda de calor, mas lá para o dia 25 entra uma nova massa de ar e novamente na virada do mês volta a ter um aumento de temperatura, principalmente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. Então esse horizonte é um horizonte que está mostrando bem isso, né? A gente vê que tem esse sinal acontecendo e a cada dia que passa aparentemente está bem mais forte esse sinal dessa gangorra aí de temperatura, em alguns momentos temperaturas mais abaixo da normal climática, em alguns momentos temperaturas bem acima da normal climatológica. Mas acompanhar realmente para ver o que vai acontecer. E essas chuvas no sul, né, já é o segundo dia que está mostrando, os modelos continuam mostrando esse sistema atuando, mas até o momento ele não entrou no horizonte do modelo europeu, por exemplo, que o ONS utiliza. Então a gente vai acompanhando para ver, para quando chegar mais próximo do fim do mês, a gente realmente ver se isso vai acontecer. O bom é a gente começar a perceber se o sinal se mantém sempre quando ele entra no horizonte máximo de 10 dias. Então a probabilidade, né, a chance de ocorrência aumenta bastante. Pode ser que os totais pluviométricos eles não sejam realmente o que vai acontecer, fique ou acima ou abaixo do que vai ser observado. Porém, o sinal se mantendo quer dizer que o fenômeno provavelmente vai ocorrer. Observando a questão de armazenamento de água no solo, o que nós vemos é que tem, né, ainda uma manutenção desse estado até o dia 16, mais aqui na região sul, né, parte da região sul e na costa do sudeste.
Também na costa leste do Nordeste tem praticamente uma manutenção, tem uma leve diminuição, mas nada tão significativo. Norte tem a manutenção desse armazenamento, e aqui mais na região central do país e parte do Sudeste também aqui avançando para o semiárido nordestino, a gente tem aí praticamente uma leve redução, até porque já não tem mais tanta água para ser utilizada no solo em alguns outros processos. Por exemplo, o escoamento nas vazões nessa região realmente já está no escoamento base, né? Que é aquela água que sai do solo que vai em direção aos rios. Então, o que a gente vê? Quadrilátero dos reservatórios, né? Que é as bacias de Hugo Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande, tendo aí uma redução de chuvas, e a gente vê gradativamente uma redução boa das vazões, principalmente agora na faixa de escoamento superficial, né? Escoamento base já está praticamente mantido, aí escoamento superficial já é zero, então já não tem mais muito o que cair. Bacias do Xingu e Tocantins devem apresentar redução das chuvas, e a gente começa a ter já uma redução mais expressiva das vazões, porque toda aquela chuva que ocorreu lá atrás já está começando a escoar e chegar bem sobre a região, na região. Região Sul lá apresentar leve aumento das vazões nos próximos dias, principalmente nas bacias do Uruguai e Iguaçu, mas nada tão significativo a ponto de reverter muito o que está sendo observado. Agora, ficar de olho bastante é nessa virada do mês, porque essas sequências aí de duas frentes entrando no sul a partir do dia 23 e dia 24 pode fazer com que a gente tenha uma elevação maior nas bacias do Iguaçu e do Uruguai. Destaca ainda para o Rio Madeira, né, que tem essas chuvas expressivas na região centro-norte da Bolívia, está ajudando a manter as vazões um leve aumento, mas a gente já começa a perceber que os modelos começam a diminuir a previsão de chuva para a região. Então, provavelmente, até o final do mês, a gente deve ter um cessar dessas chuvas e começar a ter um decaimento dessas vazões mais rapidamente. Olhando que os modelos do ONS está trabalhando, modelo europeu, né, o ETA 40 rodado aqui no Brasil, o GEFS, o modelo americano, estão mostrando praticamente o mesmo padrão, mas sendo que o europeu ele está mais positivo na questão das chuvas, mais na região sul do país ao longo dos próximos 10 dias. Lembrando que esse horizonte de previsão vai até o dia 23. Segundo o GEFS lá, que a gente olhou anteriormente, né, na verdade o IFS, a gente teria aí a entrada de uma frente a partir do dia 24, né, 23, 24 aqui na região sul. Então, ficar olhando para ver se esse sinal aqui vai aumentar ao longo dos próximos dias a intensidade dessa chuva, ok? Mas a tendência é que o ETA 40 e o GEFS tenham, né, sua convergência dos seus cenários para o que o ICMWF está mostrando melhor. E outro detalhe é que ele mostra bem ainda a continuação das chuvas na costa leste do Nordeste, que já está sendo uma região que está sendo bem com alguns problemas devido à quantidade de chuvas que ocorreram nos últimos dias. Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.